Olá pessoal, mais um Falando de Negócios para vocês. Hoje aqui também nos nossos estúdios totalmente ajustados, feitos pela Deluxe Design. E daqui a alguns dias a gente tem mais novidades sobre novos parceiros do nosso projeto e que vocês vão gostar muito de todas essas novidades, das pessoas que vão estar envolvidas nesse processo. E como nós falamos que o Falando de Negócios é um podcast diferente que busca histórias vitoriosas, histórias de empreendedores, histórias de superação. Hoje a gente vai entrevistar a Gisana Maia, roraimense, mãe, esposa, tem um filho de 18 anos chamado Gabriel, formado em turismo pela Faculdade Catedral, trabalhou 15 anos como CLT, mas esse aqui eu vou deixar ela contar a história que é melhor. E aí hoje você está com uma empresa de comercialização e manutenção em piscina, né? De serviço e produtos, Serviços né? e produtos. Mas como é que veio empreendedora aí? Como é que começou essa história? A história começou... eu acho que eu sempre fui meio utilidade, assim. Eu sempre tive muita energia, na verdade. E eu me encontrei muito como secretária executiva da associação. Assim, foi um local assim, foi um aprendizado muito bom. Qual associação? Dos distribuidores de atacadistas de Roraima, ADAR. E foram bons 15 anos lá. Só que com isso o tempo vai mudando, modificando muito. Durante 7 anos em meio à associação, eu administrei um espaço de festa, que eu era sócia com meu irmão, e a sociedade não deu mais certo. Daí eu me vi sem associação e sem o espaço de festa. Mas o marido tinha uma empresa de limpeza de piscina. Ainda era meio informal. E a forma que ele trabalhava, eu nunca gostei muito daquela parte que não está organizada, que não tem uma identidade. E aí eu fiz o cadastro de todo mundo, que era nossos clientes antigos, e comecei a organizar a empresa. Quando eu me vi sem o espaço e sem a associação, ele disse, vamos tocar o nosso negócio. É um negócio que dá certo. O que eu fiz? Peguei do celular dele os contatos dos clientes, aí fomos contratando mais um piscineiro, o negócio foi crescendo e o negócio se picou. Hoje a gente tem mais de 140 contratos de limpeza e no meio de tudo isso apareceu a oportunidade de a gente trazer água azul para Boa Vista. Eu fiquei bem relutante em trazer água azul. Eu queria ser referência em limpeza de piscina, em tratamento de piscina. Não queria ampliar? Não, eu não queria ser lojista. Entendi. Eu acho que também você acaba tendo medo, né? Sim. A gente tinha um negócio... Eu faço bem feito uma coisa, de repente eu pego outra, deixo de fazer bem feito os dois. Eu tive um presidente que foi uma escola, que foi o Parima. E ele sempre dizia assim, ou você atende bem ou você não atende. Ou você faz bem feito, então não faz. Melhor não fazer. E aí eu aceitei, eu digo, vamos abrir a loja. Foi bem difícil. Procurar um local. Esse local não vai dar legal, não vai ser bom. E aí mexe com a documentação. Aí o que eu sabia fazer era alugar espaço de festa, fazer festa, montar a viagem, cuidar da associação, de associado, de visitar parceiro, era completamente diferente. Aí depois eu peguei um ramo de piscina, que eu tive que pegar, ver como o que é o cloro, o que é produto de piscina. Eu digo, vou ter que aprender a limpar a piscina, porque como é que eu vou dizer para o cliente que esse procedimento não está correto se eu não sei fazer? Eu digo, então vamos aprender. E nesse meio termo, o negócio foi crescendo, chegou a água azul. Quando chegou a água azul, eu digo, bom, foi eu, o marido e o filho para dentro da água azul. Vamos precisar de um vendedor, contratamos um vendedor. E veio a água azul e o ponto que a gente escolheu não poderia ter sido melhor. Porque foi um ponto bem estratégico. Cidade Satélite é o bairro que mais cresce, já teve uma pesquisa, um tempo desse, uma pesquisa que é o bairro que mais cresce. E é a área de expansão da cidade. Sim. O crescimento de Boa Vista hoje é previsto para aquela região. E o ponto assim ficou assim, você entrou na Cidade Satélite, você de longe já vê as piscinas e a gente acabou agregando
A gente já tinha um serviço, agora a gente já tem um produto. Porque até então a gente não tinha um produto. Agora é barba, cabelo e bigode. Não, a gente não trabalhava com produtos químicos. Eu também não queria trabalhar com produto químico. Porque produto químico precisava de um químico. As licenças também. E aí, vamos atrás de parceria. Entrei em contato com o Lins, que é amigo pessoal, e que é lá da Casa das Piscinas, e vamos fazer parceria. O marido conversou com ele, disse, não, vou falar com o dono. Então, a parceria deu certo, porque todo mundo ia lá na loja de piscina procurar produto de piscina. Mas tinha a Vimesa do lado. Mas nem todo mundo sabe que lá na Vimesa vende material de construção, não vende produto de piscina. Por mais que tenha lá, escrito, tem um banner lá escrito produto de piscina, mas quem é que lê? Pô, quase ninguém lê. E aí a gente botou a parceria lá. Agora a gente presta serviço, temos produto de limpeza e mais a piscina. Mais a piscina. E o negócio... Agora você tocou no ponto que é o ponto, né? O ponto que vocês escolheram. Né? Até nos bastidores a gente estava conversando. A primeira ideia é a Villeroy, que a gente chama da nossa Avenida Paulista, Avenida Paulista de Boa Vista. É meter o medo nesse primeiro momento de ter escolhido o bairro Cidade Satélite como local para vocês se instalarem? Não, o marido tinha muito medo. O esposo tinha muito medo, porque ele dizia assim, não, quem vai sair, vai numa loja, vai atravessa a rua, vai para outra loja, aí a gente vai estar aqui, quem é que vai sair lá na Villeroy para vir aqui no Cidade Satélite? Vamos fazer propaganda. E aí tinha um terreno, que inclusive a outra concorrente também acabou alugando terreno que a gente tinha pensado em colocar lá. Mas só era o terreno, a gente não tinha como ter um escritório lá. E a gente ficou. Aí o ponto não alugava, e aí a Água Azul, o gerente da Água Azul liga, e aí, você já tem um ponto? E a gente não tinha ponto. Voltamos lá para aquele ponto de novo. E aí eu já começava a imaginar, eu digo, aqui é bem central, tem a praça aqui na frente, quem vem lá do João de Barro, quem vem lá do Alto Alegre já vai passar por aqui. E ele, não, mas ele estava bem relutante de não ficar ali. Mas o amigo pegou e disse, cara, eu acho que esse aqui é o ponto ideal. A gente fechamos o contrato, vamos fazer uma limpeza, vamos colocar. Não, mas aqui não dá. Quando a gente alugou o ponto, não era a esquina, era só, ficava a Vimesa na esquina, o ponto e a outra esquina. E quando a gente abriu, todo mundo chegava lá, cara, ficou muito bem localizado. Ficou muito bem localizado. E as coisas vão fluindo, né? A gente ficou do lado de uma loja de material de construção e a gente precisava de cano, de produtos hidráulicos. Então a gente acabou fazendo uma boa parceria. E aí compra cano, instala, compra registro e compra material lá com eles. Cheguei lá, o Tibério, que é o filho do São Paulo. Tibério, eu acho que parceria sua é boa quando é bom para os dois lados. E o marido disse, não, vai lá e vê se tu consegue mais barato o aluguel desse terreno aqui. Eu digo, mas eu não quero alugar mais barato, eu quero que ele me dê esse terreno de graça. Ele disse, cara, eu digo, bom, não, eu já tenho. Sim, você consegue com isso? Eu, vamos lá. Cheguei e falei, Tibério, parceria boa, mas é bom para os dois lados. Eu acho que foi o melhor negócio que vocês fizeram ter alugado para uma empresa de piscina lá, tanto que a gente acabou com o estoque dele da parte de hidráulica, de cano, de registro, de joelho, Então, para eles foi um negócio muito bom. Porque a gente vendia a piscina, ia lá e comprava à vista tudo. Eu disse, porque se a gente tá pensando naquele ponto da esquina, vai chegar uma carga de piscina, vai chegar a segunda carga de piscina e a gente não tem o espaço. Ele disse, eu vou falar com meu pai. Aí quando foi no outro dia eu falei com meu pai, deu certo, ele disse que vocês podem cortar a cerca e colocar lá do lado. E aqui é mandar um abração pro Paulo, né, para a família Vimesa, porque eles têm essa visão. Eles são empreendedores. São empreendedores natos, mas eu acho que mais do que isso, eles têm aquela visão do ajudar. É e crescer todo mundo. Né? Isso aí são clientes, são parceiros nossos do projeto Falando de Negócio. Então, contrapartida, a gente faz propaganda. Onde é que fica a loja? Do lado da Vimesa. Paulo, tem que levar em consideração isso. Mas assim, tem todo esse processo de evolução, dúvida, que é natural. Todo empreendedor tem aquela hora que dá uma
dá uma travada e você começa a se questionar. Estou no caminho certo? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? De todo esse processo de dúvidas que tem você, tem o seu marido no processo, de repente um mais otimista, o outro menos otimista, que é normal. Foram muitos choros, muitas aquele negócio de equilíbrio, né? As diferenças de equilíbrio. Mas qual, vamos dizer, a dificuldade que você considera mais relevante nesse processo de mudança do serviço? Quer dizer, mudança não. Sai do serviço, mantém o serviço, agrega mais 2 produtos, né? Piscina e produto. Nesse meio tempo, qual foi a tua maior dificuldade? Quando a gente foi para montar Águas, a gente não tinha dinheiro em caixa. A gente tinha o nosso negócio, mas você faz o negócio funcionar, mas você não tem, como é que eu posso te dizer? Você sabe fazer o negócio, mas você não tem aquela parte teórica. Eu estava conversando com o Sildenir, eu sinto muita... o que eu senti? A gente não tinha dinheiro, mas eu tinha minha mãe. Empresta um dinheiro pra gente começar. E daí a gente tinha um dinheiro pelo menos de 2 meses de aluguel. Era o que a gente precisava até chegar às piscinas, a gente tinha que vender para fazer dinheiro. Sim. A cabeça era essa. Mas muitas vezes eu tive medo, assim, de você começa um negócio, mas o que mais travar a documentação. Burocracia. A burocracia. E se você não tiver conhecimento, e muitas vezes eu chorei e tentei desistir. Caramba. Porque o que aconteceu justamente nesse ponto? E eu chorava e dizia para minha mãe, eu não, acho que Deus está dizendo que é para mim desistir, porque está dando tudo errado. A gente dava entrada na documentação, entraram com um projeto para mudar a rua. Só que um vereador foi lá, fez o projeto, o prefeito foi lá, assinou o projeto, beleza, mudaram o nome da rua. Só que quando eu dava entrada na minha documentação, estava com um endereço antigo. E nisso eu passei praticamente quase um mês para resolver isso. Porque eu dava entrada, a prefeitura dava, sabe o quê? Indeferido, porque... Fora o risco de fiscalização, né? Dava indeferido. Aí eu ia com a contadora, e aí ela, o que a gente faz? Aí você liga para imobiliária. Imobiliária, não, mas é você que tem que correr atrás. Eu digo, mas eu aluguei um prédio que o endereço não... E a gente ainda tem esse problema lá ainda. Por quê? Você joga... quando você quer compartilhar o endereço com o cliente da Rua Taurus. No documento da prefeitura, que vem o nome correto, Rua Ana Maria Ferreira Dantas. Mas se você procurar, se você pedir um Uber, se você procurar, quando vão entregar alguma encomenda lá, procuram Avenida das Galáxias. Mas é a rua da lateral, porque a conta de energia, de água vem na rua lateral. E o prédio está de frente para uma praça. Aí a gente tem 3 endereços. Nossa, pra gente, aí a gente teve que ir lá, eu peguei a contadora, o rapaz da imobiliária deu entrada, teve que fazer um documento para dar entrada na junta, mas eu nem sabia que era na junta. Eu imagino. E para eles poderem mudar o nome da rua. O endereço foi o que mais me deu dor de cabeça. Ou seja, e ainda tive público que mandar, atrapalhando. Ainda tinha os Correios ainda, que era ele que mudava o logradouro, o nome também, né? A parte de CEP. Aí mandei um e-mail para os Correios, mas o Correio veio me responder depois que eu já tinha dado entrada no documento, já tinha resolvido. Mas assim, se você não tivesse um conhecimento, uma pessoa lá dentro que você conhecesse, não tinha andado, porque aconteceu quando as coisas têm que acontecer. Eu trabalhei na associação, conheci o seu Edson na CDL. Que hoje está na junta. Tinha me feito uma proposta para trabalhar na CDL com ele. E aí, quando eu fiquei de pensar, foi quando apareceu a Água Azul. Mas eu estava muito empolgada em trabalhar com ele. E aí, quando eu chego lá na junta, quem eu encontro? Seu Edson. Aí o negócio foi... Já pegou meu telefone, ele foi lá, ele mesmo ligou na mesma hora. Foi quando o negócio foi desenrolar. Mas se eu não tivesse tivesse alguém conhecendo, não tinha demorado muito mais. Essa parte de abrir um negócio, eu achei... Não foi fácil. Não foi fácil. Porque às vezes o que acontece é o problema de comunicação entre os níveis de gestão, estadual, municipal.
Porque tudo você hoje abre a partir da junta comercial. Hoje, para você ter uma ideia, em 3 horas é para sair o registro de uma empresa. Passei quase 30 Só dias. que qual é o problema? Ele sai se tiver, teoricamente, tudo correto. Quando tem conflito de número, quando tem conflito de nome de rua, né? Porque a gente, com todo respeito aos parlamentares, mas dar nome de rua eu acho que não é um grande favor que é feito à sociedade. Eu acho que tem muitas coisas muito mais importantes a fazer do que dar nome de rua. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar mais facilitando a vida do empresário, até porque eles que geram a riqueza, eles que geram emprego, geram renda. Porque você vai em vários setores, né? Você vai na junta e você vai fazer seu certificado digital num local e depois você vai... Você dá um giro na cidade. Aí a tua falta de conhecimento ainda te atrapalha muito mais. E gera desmotivação, né? Sim. E aí você começa a pensar... A vontade de desistir foi bem aí na abrir a empresa. Pelo que eu vi, você é uma pessoa que tem muita fé. Então a gente começa a ver, pô, será que é mensagem divina para mim não fazer? Eu será disse que pra minha mãe, ela disse, eu não te fiz mulher para desistir. Exatamente. E daí eu disse, não, mãe. Ela disse, não vai desistir não, já começou. E tem um ponto também, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você contou que mesmo com o receio inicial do local, hoje tua maior clientela está no próprio bairro. Sim. Então, tá todo mundo e no João de Barro. Então, assim, foi o melhor negócio. Então, assim, a gente vendeu uma piscina para a Viana. Vamos divulgar, né? O pessoal se tacar aqui para lá. Não, para te ver, assim, eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Tipo, o nosso medo de não estar na Villeroy, a gente achou que... Seria um limitador. Sim, mas não. A cidade está crescendo para o satélite, João de Barro, tem satélite City 1, 2, 3. Caburaí, 200, né? Porque o Caburaí não para de crescer, já vai emendar lá com Alto Alegre. Isso. Quer dizer, um crescimento absurdo. Agora, vocês hoje estão com quantos colaboradores na empresa? Entre atendimento... Eu só tenho um vendedor. Um vendedor de loja? Isso, um vendedor de loja. Tá. Eu fico na loja junto com meu filho na parte administrativa, meu filho no marketing. Tá. O marido é o operacional. Controla a equipe de campo. Isso. E os piscineiros que eu... Antes a gente abria a loja, eu já tinha um contato com eles que era MEI, eles são prestadores de serviço. Porque eu sei que pesa também quando você assinar a carteira de um funcionário, tem toda aquela parte... E eles têm, né, via MEI, eles têm todos os benefícios que teriam, né? Sim, aí a gente dá todo o suporte que a gente pode. Como a gente não assina a carteira, aquela taxa do mês a gente paga para eles. Ótimo. A gente paga o 10º deles, porque o MEI não teria direito, mas eu acho que eles têm direito. Eu acho que quem faz a empresa são eles. E eu valorizo muito isso. Bom. Essa parte de reunião com eles, de valorizar com eles. Às vezes eu faço coisas por eles que nem o marido sabe por quê. Porque eu vejo o outro lado. Agora não tem jeito, você vai descobrir. Ele sabe, porque às vezes tem coisas assim que os meninos não pedem dele. Mas quando ele vai no grupo e fala para os meninos, sério, ninguém diz que não. Mas às vezes eu pedindo, os meninos não fazem. Mas ele mandando, faz. Eu acho que os homens ainda estão com muito medo de as mulheres mandar, mas a mulher ainda vai dominar o mundo. Eu acho que vocês já dominaram, né? Estão junto com os chineses, dominando o mundo, estão dominando tudo. Mas assim, nessa questão de mão de obra, para você, é um problema crucial ainda? Eu acho. E você acredita isso aqui? Porque não é uma reclamação de vocês, é uma reclamação generalizada com relação à mão de obra em Roraima. Eu acho que talvez seja cultural. Eu acho que é cultural. Muita gente perguntando, você é daqui? Eu sou daqui. Sou filha de pai e mãe roraimense. Minha avó era do Baixo Rio Branco e eu sou... E assim, eu amo esse local aqui. Eu não penso em viver em outro local a não ser aqui. Mas eu viajei muito a trabalho. Então você vai... É um outro mundo, é uma outra visão, é outro atendimento. Se você vai em São Paulo e você vai num restaurante e você volta daqui 5 anos você chega lá, tá o melhor atendimento ainda. E aqui em Boa Vista a gente tem... A mão de obra ela é muito precária, eu acho que falta também de interesse. Porque você entra num site, procura lá cursos gratuitos, com certificado, tem. Você tem internet, eu acho que falta de interesse, eu acho que é cultural mesmo.
Mas a mão de obra, por exemplo, quando a gente precisa de um piscineiro, eu passo muito tempo para arrumar um piscineiro. Porque muita gente quer o emprego, mas não quer o trabalho. E você vê falta de preparação em tudo quanto é lugar. Você acha que essa questão que é cultural, infelizmente você está coberta de razão, é um problema cultural. Nós temos um mercado que tem mudado, graças a Deus, a iniciativa privada colocou a cabeça para fora. Antes nós tínhamos o domínio total do poder público, então o sonho de qualquer estudante era sair da faculdade, fazer um concurso e virar servidor público. Nós temos, que aí é um problema que não é só de Roraima, é um problema de Brasil, que a cada 2 anos nós temos eleição. As eleições sejam municipais, estaduais, gerais, que a cada 2 anos você perde o teu colaborador porque o cara resolve ser cabo eleitoral. Ou passou no concurso público, tudo você vai perdendo. E o nosso mercado acha ainda que garantia é emprego no governo, emprego na prefeitura, emprego em órgãos públicos. E esquece que os governos, eles passam, principalmente quem é comissionado. Comissionado, né, como o próprio nome diz, que é uma função gratificada de livre nomeação do governador ou do prefeito. Então acabou o governo, acabou o vínculo. O que vem depois, não sei se você vai acordar lembrando de mim ou esquecendo de mim, já na iniciativa privada, não. Você tem a possibilidade de criação de vínculos, de passar muito tempo. E outra coisa, existem empregos, existem empresas que estão chegando ao Estado com salários bons e que não conseguem contratar mão de obra, buscando gente fora. Só que não era a primeira intenção buscar alguém fora, e sim aproveitar a mão de obra local. Nós já fomos a capital brasileira com o maior número de estudantes em bancos de universidades, centros universitários e faculdades do Brasil. Para onde que está indo essa mão de obra? É uma mão de obra que se qualificou, se preparou, por exemplo, para a tua demanda, ou se preparou para sonhar com o serviço público? É verdade. A gente fica muito preso e isso aí limita o crescimento. Porque, por exemplo, você precisa de um administrador de empresa, porque vai chegar uma hora que a tua empresa você não vai mais conseguir tocar com os dedos. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Hoje, assim, por exemplo, eu trouxe meu filho, tem 18 anos, e saiu do ensino médio final do ano passado. E acabou passando para medicina veterinária. Que beleza. E aí ele pegou o negócio assim de uma forma, eu acho que a cabeça nova, e ele faz as minhas planilhas, ele faz meu marketing, ele consegue. Esses dias a contadora precisava fazer um imposto de renda e ela mandou uma planilha para mim preencher. Aí eu mandei para ele, disse, mas mãe, eu já fiz essa planilha. Ele já tinha preenchido essa planilha. Pegou as notas, já tinha sabe quanto a gente tem de lucro, sabe quanto é de comissão do vendedor, sabe de quanto é que custa. E aí eu digo, poxa, vou perder o funcionário agora. Dia 15 de abril, quando começar as aulas, perder o funcionário. Mas vai perder para o futuro brilhante. Mas eu disse para ele, prioridade é a tua faculdade. Mas eu sempre disse para ele, eu levei minha pasta de curso para ele ver. Eu disse, meu filho, olha só o meu currículo. Teve um tempo que eu ia procurar emprego, mas porque eu queria saber como é que eu estava no mercado. E aí eu fazia meu currículo e eu fazia o teste para mim, eu quero trabalhar no SESI. Já passei por processo seletivo, que eu acho que era 5 etapas. Primeiro era análise curricular, depois você passava por um exame psicológico lá, que tinha uma sala de todo mundo, e depois você ia lá falar na época com o Fernando Dias, e tinha umas 4 etapas lá, e daí eu acabei não ficando, porque não... Mas eu mostrei para ele, eu disse, se você quer ser veterinário, se você... Ele estudava, fazia natação, e aí parou a natação, porque eu disse para ele, a prioridade é teu estudo. Não perdeu Começou a adestrar cães, e começou a fazer tudo quanto foi possível. Ele assistia tudo quanto era filme de cães, de adestramento, e começou a adestrar, e o rapaz que lá do canil tem ele como um filho, e ele começou a fazer curso, e
Aí ele ainda nem entrou na faculdade, ele já começou a fazer curso de tratamento de coisas de cavalo. Então eu acho que é bem por aí, eu disse, é bem por aí mesmo, filho. Começa a te capacitar. Se você é isso que você quer fazer, então comece a te capacitar. Porque a pior coisa que tem é você abrir um salão e você não ser cabeleireiro. Você abrir um restaurante e você não ser cozinheiro. E Boa Vista tem muito disso. Sim. Abrir as coisas sem ter o domínio da área. Né? Sim. Isso aí é uma grande falha. Agora tem mais uma coisa que a gente sempre pergunta aqui quando a gente está terminando nosso bate-papo. Assim, é uma história vencedora, né? Você veio de uma associação que é referência no de estado. CLT dos 15 anos. Tu já imaginou? 15 anos de CLT. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Caramba! Eu tenho 47. Jovem. Tem pelo menos Agora 47 pela frente. No mínimo. Com toda essa tua experiência, seja uma experiência da associação, de ter começado muito jovem, vivido ao lado de grandes empresários que estão aí até hoje, né? Grandes atacadistas, são referências no estado. Né? Qual é a mensagem que você traz para as pessoas que estão chegando, que na maioria das vezes estão caindo no primeiro não levantam da primeira queda, que tem medo de tudo, porque a gente vive, não é generalizando, mas a gente está numa era do cristal, não pode nem tocar que já esfacela tudo, né? O mundo é muito delicado ultimamente. A nossa geração ela já era mais a de aço, a gente aguentava tudo que era paulada que viesse pela frente, a gente tinha que aguentar. Porque você entrava num emprego e disse assim, ó, você vai ter que limpar a tua sala, tá bom? Ó, você vai ter que jogar o lixo, não tem problema, porque na associação eu era secretária executiva, mas se tinha reunião, você via o café, você via a água, eu montava a reunião, mas tinha viagem, eu montava a viagem. Não cai o teu braço, não cai a tua perna, não caiu nada. Hoje, se você for pedir para alguém... Desvio de função. Se a pessoa te pedir com um tom um pouco diferente, vira assédio moral. Quer dizer, as pessoas estão esquecendo de que a vida não é um mundo de Bob. A vida é vida para você aprender com as dificuldades. Quem chega muito longe com muita facilidade pode ter certeza que não foi sustentável. Tem alguma coisa errada aí no meio do caminho. Então eu queria que você trouxesse a mensagem para essas pessoas que estão, vamos dizer, no mesmo desafio. Poxa, larguei o negócio agora, estou querendo empreender, mas será que vou? Será que não vou? O que eu faço da vida? Eu acho que hoje todo negócio é assustador. Hoje é assustador. Mas se você sabe fazer e faz bem, primeiro eu digo, te formaliza, te organiza, monta a tua identidade. E se você trabalhar de forma correta e honesta, eu acho que só tem a crescer. Eu acho que Boa Vista tem mercado para todo mundo. Sim. E você tem que estar inovando o tempo inteiro. O tempo inteiro. E que as pessoas se capacitem também, né? Não adianta querer abrir um negócio se tu não tem capacidade para isso. Eu disse hoje pro Silvânio, eu preciso de ajuda, sabe? E ajuda, e normalmente é um negócio interessante, as pessoas elas acham que a ajuda, trabalho, por exemplo, consultivo, é um negócio assim muito distante às vezes você tem uma consultoria no bate-papo. Só que a gente se fecha tanto que a gente acaba perdendo as oportunidades. A gente acha que sabe tudo, né? E é o problema dos professores de Deus. Então, essa questão dos professores de Deus, dos que sabem tudo, acaba assustando muita gente. Além dos cavaleiros do Apocalipse. Aquele que você chega cheio de empolgação, dizendo, poxa, eu vou montar tal coisa, eu vou fazer um treinamento aqui dentro da empresa. Aí aparece aquele que diz, mas treinamento de novo. Eu já fiz uns 10, não teve jeito, absolutamente não teve jeito para ele. E eu sempre falo para o empresário, falo para as pessoas que passam por aqui, não tem meia qualidade. Ou você tem qualidade ou você não tem. Não tem meio bom atendimento. Ou o atendimento é bom ou o atendimento é ruim. Então, enquanto nós não nos conscientizarmos disso, principalmente como empresários, porque as pessoas, o empresário mesmo, ele tem que entender que o que acontece aqui embaixo faz parte da filosofia dele. Então, a culpa foi do meu vendedor. Não foi do teu vendedor, a culpa foi tua. Quem selecionou o vendedor? Não foi você?
Então, a gente tem que ter consciência de que nós somos responsáveis pelo sucesso e pelo fracasso, pelo bom atendimento, como pelo mau atendimento, pela boa divulgação, como pela péssima divulgação, né? A gente fica muito feliz que nós tivemos aqui a Yasmin Benayon, aqui do Barracão do Poeta. E ela traz uma história também muito de valorização da família, valorização dos valores. E eu acho que é isso que faz a diferença nas empresas de sucesso. Então você vê, contou toda a história, contou a preocupação em ajudar o marido, em ir para dentro do negócio, em hoje levar o filho para dentro, né? Não ter vergonha de dizer que faltava dinheiro para começar, porque as pessoas têm vergonha da dificuldade. A gente só tinha boa vontade de trabalhar. Já é Tipo um assim, dos olha, maiores capitais que existe. E agora, como é que você monta um negócio sem dinheiro? Eu digo, a gente só tem boa vontade. A boa vontade é um grande capital. Porque tem gente que tem muito dinheiro, tem oportunidade e não tem boa vontade. Ou seja, não faz nada. Então, com boa vontade, Papai do Céu tem lá tem um banco lá de crédito para quem quer empreender, para quem quer ser gente, para quem quer ajudar as pessoas. Então, eu tenho certeza Tira o plano do papel e vai para cima. Eu tenho certeza de que você fez isso e está aí, não vai parar por aí. Tenho certeza que daqui a pouquinho tem unidade ali, outra. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para comemorar e eu só tenho a te agradecer a você por ter participado. Viu? Aí a gente está aqui sempre à disposição para ver histórias como a sua, histórias de gente que realmente quer fazer a diferença nesse mercado, que é um mercado pequeno, mas extremamente competitivo. É um mercado que nossa clientela é exigente, né? Não sou exigente. Nós temos um mercado que, em função da sua formação, tem muita gente exigente. E não é que a exigência seja ruim, não. A exigência te leva a querer fazer sempre melhor. Então, até a próxima segunda-feira com mais um Falando de Negócios.